que nós sabemos? Na última semana, a imprensa imperialista e os seus porta-vozes no mundo todo divulgaram imagens que são utilizadas aí como argumentos para a acusação de que o governo russo está cometendo crimes de guerra e promovendo um verdadeiro massacre, uma operação de assassinato de civis inocentes que teria acontecido na cidade de Bucha, próximo de Kiev, na Ucrânia. No dia 27 de março, o governo russo denunciou as imagens que circularam pela internet mostrando a tortura de presos de guerra russos por soldados e milicianos ucranianos. Isso aconteceu 2 dias antes das negociações que tiveram lugar em Istambul, na Turquia, entre a Rússia e a Ucrânia, no dia 29, visando a conclusão da intervenção militar. No mesmo dia, o governo russo exigiu uma investigação das imagens dos presos de guerra russos sendo torturados. No dia 30, no dia seguinte, os soldados russos deixaram a cidade de Bucha. No dia 31, o prefeito de Bucha comemorou a retirada das tropas, tendo dito que o território estava livre dos ogros russos. No dia seguinte, a SRV, o Serviço de Inteligência Internacional da Rússia, diz ter interceptado uma comunicação entre a Ucrânia e o Reino Unido em que se discutia o impacto negativo e a repercussão das imagens de presos russos sendo torturados por ucranianos. É aí que, no mesmo dia, o presidente ucraniano Zelensky disse que o batalhão Azov é o que é, em resposta à alegação de que eles são milicianos nazistas. No dia 2 de abril, o comando Safari da polícia de Bucha foi ordenado a promover a limpeza do território e a partir daí é que surgiram as imagens revelando o que supostamente seriam civis que foram identificados aí como assassinados friamente pelos russos. No dia 3 de abril, domingo, o representante russo do Conselho de Segurança da ONU exigiu uma reunião para se discutir a acusação de que as Forças Armadas russas teriam promovido um massacre em Bucha. A presidência do Conselho, que teria 24 horas para responder e convocar a essa reunião, negou-se a fazê-lo. No dia seguinte, dia 4, o representante russo pediu novamente a reunião, dessa vez em caráter de urgência. No dia 5 de abril, o representante russo no Conselho de Segurança da ONU denunciou a ação dos fascistas e também a conduta do representante britânico da presidência do Conselho, que se negou a convocar a reunião para discutir a acusação contra a Rússia. Também denunciou o representante russo que o imperialismo norte-americano está disposto a levar essa guerra até o fim, até a última gota de sangue ucraniano. É preciso perguntar: onde estão os vídeos que mostram essas pessoas, esses civis sendo massacrados, tal como dizem as supostas testemunhas oculares que só apareceram dias depois da evacuação da cidade pelos russos? Em plena era do smartphone, onde cada cidadão é virtualmente um cameraman, não há nenhuma única imagem mostrando civis sendo massacrados. Apenas aquilo que se pôde ver convenientemente pelas câmeras dos jornais da imprensa internacional. Em segundo lugar, há imagens abundantes do massacre promovido pelos nazistas ucranianos em Lugansk, em Donetsk, na região do Donbass. Há imagens do incêndio da Casa dos Sindicatos em 2014, durante a ascensão dos fascistas na Ucrânia. E, recentemente, as imagens dos presos militares russos sendo torturados. Essas imagens existem. Não há nenhuma posição sobre elas e nenhuma comoção da parte do imperialismo e dos seus porta-vozes diante do derramamento de sangue real promovido pelos fascistas. Parece que só os ucranianos é que estariam sendo vítimas num conflito como esse, quando na realidade a ação militar russa é uma tentativa de autodefesa do povo russo contra os fascistas e a intervenção do imperialismo por meio da OTAN. A denúncia, obviamente, beneficia a OTAN, os nazistas ucranianos e o imperialismo que estão combatendo a Rússia na Ucrânia. Aqueles que estão se colocando lado a lado com os nazistas estão defendendo as atrocidades do fascismo na Ucrânia, alinhados com o imperialismo norte-americano e os inimigos dos povos oprimidos de todo o planeta.
Quem está apoiando o imperialismo nessa guerra está apoiando os fascistas. Como disse Zelensky sobre o seu batalhão Azov, que são o que são. Sabem muito bem o que são e é preciso se opor a isso com toda a força. Rafael Dantas, para a Causa Operária TV, de Moscou.